políticas climáticas mundiais. Histórico. Precisamos conversar sobre a maneira como esse processo, esse olhar, se apresentou aos nossos olhos ao longo do tempo. E um marco nos é apresentado. Conferência Mundial para Assuntos Ambientais, década de 70, Estocolmo, Suécia. Primeira grande conferência que tenta nos sacudir, que tenta chamar a atenção da população mundial para um problema. A relação homem-meio e os limites impostos pela natureza. Nesse momento, uma grande alteração no olhar acontece. Até então, os problemas de cunho mundial, de cunho global, eles eram percebidos, analisados de forma pontual. Um problema ocorre num determinado ponto do globo, as causas vão ser investigadas naquele ponto. A mudança acontece trazendo à tona a percepção de Gaia, a Terra. É uma estrutura viva, uma estrutura única, que é formada por porções. Tem a biosfera, tem a litosfera, tem a atmosfera, tem a hidrosfera, e tudo isso forma um arranjo sincrônico. Mas esse sincronismo estaria sofrendo uma ruptura através da interferência do homem. Portanto, muitas das vezes, uma dor que eu sinto aqui pode ter causas distantes dessa porção do corpo. Fazendo uma breve analogia ao planeta Terra, seria isso. Passa-se a ter uma perspectiva global para os problemas de cunho ambiental. Conferência de Estocolmo, década de 70, Eco 92. 20 anos se passaram, muito tempo. O homem ainda não estava dando a devida atenção. Nesse momento, segundo grande passo para essa construção de uma consciência ambiental, a Eco 92, em suma, nos apresenta três grandes vertentes, três grandes prismas, três grandes eixos, três grandes olhares para a questão ambiental. Os países centrais tentaram criar um raciocínio, uma estrutura linear de pensar em que acreditavam que os grandes vilões para os problemas ambientais, principalmente vinculados à questão do efeito estufa, e eu já estou me remetendo ao primeiro problema de cunho ambiental do item 2. Porque no item 2 nós falamos tentamos caracterizar os principais problemas de ordem ambiental. Tentaram alimentar a tese de que os problemas vinculados à intensificação do efeito estufa automaticamente teriam um vínculo estreito com os países periféricos. Vocês, países periféricos, são os grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa em decorrência de protagonizarem queimadas cíclicas, sazonais, no seu espaço agrícola, sobretudo vinculado a períodos de colheitas. O processo de desmatamento em muito tem vínculo com os países em vias de desenvolvimento, as economias periféricas. Portanto, nós centrais estamos isentos. Um outro olhar, uma outra vertente, foi fomentada a tese dos países centrais em que vocês, países centrais, que galgam de indicadores socioeconômicos e níveis de industrialização altíssimos, tudo isso foi consolidado a partir das revoluções industriais e a partir do processo amplo de urbanização. Vocês têm a maior frota de automóveis. Vocês têm um parque industrial expressivo, consistente e que muito lança na atmosfera rejeitos, resíduos, elementos compostos que têm a capacidade de alterar a composição da atmosfera e automaticamente reter calor. Então, nós periféricos não somos os vilões, vocês sim seriam os grandes protagonistas, os grandes responsáveis. Surge uma terceira vertente, aqui defende a tese de isenção de responsabilidade para os dois grupos. Os problemas naturais teriam causas naturais. Período interglacial, multiplicidade das erupções vulcânicas que lançam muitos gases, que também têm a capacidade de reter calor.
Atividades intensas das manchas solares, opa, tudo isso verdadeiramente está acontecendo? Sim. Verdadeiramente contribui? Sim. Tem a notoriedade, a dimensão que os pesquisadores gostariam de dar? Não sabemos. Mas uma terceira vertente surge à tona, tentando atenuar as responsabilidades dos dois grandes grupos de países. Maravilha! Conversando sobre o efeito estufa, cabe ressaltar, e falando sobre isso em sala de aula, por si só é natural e é maravilhoso. É graças a essa capacidade que a nossa atmosfera tem, com uma composição específica, onde alguns gases apresentam a aptidão, a funcionalidade, a possibilidade de reter calor, a nossa amplitude térmica não é tão elevada. Amplitude, diferença. Amplitude térmica, diferença entre máxima e mínima. Temperaturas despercebidas ao longo de um dia. A Lua não tem atmosfera, pelo menos não como nós a concebemos na Terra. A luz solar incide. O calor ocorre e ele é totalmente dissipado. Não existe retenção de calor. Se aquece e resfria rapidamente, inviabilizando a vida como nós a concebemos, como nós a conhecemos. A Lua não tem efeito estufa, nós temos. Maravilha! É ela que permite a materialização da vida da forma como nós a observamos. Então é bom a intensificação, calor irradiado, calor dissipado. Esse percentual fica na faixa de 40% retido, 60% perdido. Estamos tendo um aumento dos gases estufa e esse percentual de calor retido tem sido intensificado. Isso culmina uma série de problemas, elevando a temperatura. Nós estamos percebendo a elevação dos níveis do oceano. Por quê? As banquisas polares, a neve eterna, está deixando de ser eterna. Uma série de alterações viróticas ou ao nível de bactérias estão acontecendo. São múltiplas as pesquisas que tentam relatar que podem ter vínculo com a alteração térmica do planeta. O esbranquiçamento dos corais, as barreiras de corais, os recifes de corais estão esbranquiçando. Cor branca em coral é mórbido. É a demonstração de que o coral está deixando de exercer sua função. Está sucumbindo, está realmente morrendo. Então temos a elevação do nível médio dos oceanos, temos o derretimento das banquisas, conversamos sobre isso, avançamos e caímos nas chuvas ácidas. Toda chuva é ácida, Esteves. Sei disso, sabemos disso. Mas por que algumas recebem essa denominação? Porque alteram sensivelmente o teor de enxofre. Enxofre que nos é apresentado através do ácido nítrico, do ácido sulfídrico, derivados de enxofre oriundos de alguns ramos industriais. Falei ramos industriais. Então o fator, a causa das chuvas ácidas tem vínculo direto com o perímetro urbano. Mas existe uma dinâmica, a dissipação das massas. Então, chuva ácida tem vínculo estreito com o espaço urbano. Mas as consequências se disseminam pelos perímetros rurais e urbanos. No perímetro urbano, chuvas com níveis intensos de acidez têm culminado em uma corrosão intensa dos edifícios, monumentos, as edificações de uma maneira geral, além de contribuir sensivelmente para prejuízos da saúde humana, principalmente no que diz respeito às pessoas que já possuem algum tipo de problema respiratório. Legal. E no perímetro agrícola, perda total ou parcial das plantações, além da contaminação dos corpos hídricos. Estudos demonstram que alterações pedológicas, ou seja, alterações no solo, também têm sido observadas. Avançamos, chegamos no processo de desflorestamento, desmatamento e desertificação. Coloquei de forma conjunta, por quê? Porque apesar da gente, quando fala do processo de desmatamento, num globo, temos que associarmos as baixas latitudes, áreas próximas da linha do Equador. E quando falamos em desertificação, termos que associar o limite da zona intertropical paralelo aos 23 norte e sul, as tropas de Câncer, Capricórnio,
nós precisaríamos perceber que existe uma certa relação mesmo, porque quando falamos em desmatamento, claro, precisaríamos falar que algumas razões teriam um vínculo estreito no que diz respeito à sua legitimidade. Nós percebemos facilmente um processo de urbanização, percebemos facilmente uma expansão da fronteira agrícola, áreas que não eram utilizadas para a prática agrícola e hoje são. A gente percebe que isso tudo, de certa forma, traz a indústria madeireira, a própria indústria madeireira, que muito também tem contribuído. A gente percebe que algumas consequências seriam percebidas, seriam observadas. A gente tem a perda do aporte genético, aquilo que a gente chamaria de homeopatia, no contraponto à alopatia, está deixando de ter efervescência, a pujança, a relevância, papel que deveria ter na sociedade moderna. Porque os povos primitivos, desde muito, resolvem seus problemas a partir desse aporte genético. Então, em muito, a homeopatia tem sofrido. Vejam a composição do Atroverã de 20 anos, vejam a composição do Atroverã de hoje. O nome está mantido, a erva que dava luz a esse fármaco, ela não mais consegue ser encontrada no seio de áreas ou florestas latifoliadas, perennifólicas. Não existe mais essa erva que permita a laboratórios atenuar a sensação de dor abdominal. Beleza, o nome é forte, então mantenha o nome e modifique o elemento que dá sustentação, o substrato que vai dar fomento à fabricação desse fármaco. Ótimo, perda de aporte genético. E muita medicina homeopática tem deixado de conquistar novos espaços. A gente fala em alterações na dinâmica de precipitações, evapotranspiração, retirei e diminuo a evaporação, diminua a transpiração das florestas, diminuo também os mananciais e os aquíferos, tudo é sensivelmente alterado. Pode culminar para a desertificação em áreas onde o solo já é naturalmente desprovido de alguns elementos ou estruturas que o compõem. É o caso do solo, que atende pelo nome de latossolo, que dá sustentação e viabilidade à floresta amazônica. É a floresta que mantém a própria floresta. Retirei aquela vegetação, o processo de desertificação seria apresentado num curto intervalo de tempo. Desertificação, ótimo, médias latitudes. 1/5 do planeta é ou está em processo de desertificação. Estudos demonstram que choveu, aumentou de 25 milímetros, é deserto. Choveu menos de 300 milímetros por ano, está em processo de desertificação. 1/5 do planeta é ou está em processo de desertificação. Em muito nos assusta, porque existem fatores de ordem natural e existe um incremento antrópico. Existe o elemento do homem que muito tem contribuído, entre outros motivos, a questão do manejo equivocado do solo para fins agrícolas. Então eu mato aquilo que permitiria a produção de alimentos, por conseguinte a perpetuação da vida. Avançamos, anotem aí, intensificação do efeito estufa, chuvas ácidas, processo de desertificação, processo de desflorestamento ou desmatamento, ilhas de calor. Conversamos e vimos que ela nos remete ao conceito de albedo, a capacidade diferenciada de reflexão e absorção das superfícies, nuances escuros, luz incide, processo de reflexão e refração, nuances escuros, a reflexão é mínima, a absorção é plena, retém calor. Nuances claros, a absorção é muito superior ao processo de absorção. Eu percebo perímetro urbano, perímetro rural, perímetro intermediário suburbano.
Nuances escuros, nuances intermediários ou medianos, nuances claros. A luz incide, se reflete e automaticamente nós percebemos que a absorção de calor é mínima em perímetros agrícolas, mediana ou intermediária em áreas suburbanas, intensa em grandes centros urbanos. Qual é a cor que predomina num núcleo urbano? O asfalto é escuro. As edificações são escuras e isso faz com que um nicho urbano apresente temperaturas notadamente mais consistentes. Ótimo! Vamos avançar porque já conversamos sobre a questão do buraco na camada de ozônio. Maravilha! Ele está diminuindo há 20 anos. Não. A China começou a produzir uma espuma para colocar no interior de alguns veículos. Essa espuma traz um elemento sintético. Esse elemento sintético usa um gás que muito contribui para destruir essa camada. Vamos por partes. Planeta Terra, camada de ozônio. Camada responsável por filtrar e filtra bem. Filtra algo em torno de 90% dos raios ultravioletas do tipo A e B. Raios que são nocivos. Podem muito, atingindo a nossa pele, acarretar prejuízos à saúde humana. Notadamente, formas de câncer. Há essa filtragem, mas o mundo produz o gás clorofluorcarboneto através de solventes, sprays, tintas específicas, aparelhos, alguns ramos, alguns tipos meio obsoletos e ultrapassados de condicionadores de ar, produzem esses gases clorofluorcarbonos, os chamados CF6. Produzem em diferentes pontos do mundo, a Terra girando, 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 o vórtice polar conduz ou tende a direcionar esses gases para regiões de elevada latitude. Princípio da física, um corpo, e eu usei esse exemplo com vocês de maneira detalhada em sala. Um corpo tende a buscar um ponto em que ele possa direcionar para o repouso. A Terra gira, gira, gira. Na sua rotação, se o gás fica sobre uma baixa latitude, o gás dá essa volta. Se ele é projetado em uma latitude intermediária, temperada, ele dá uma volta menor. Se ele fica no polo, ele faz isso. Ele dá uma volta inteira com o mínimo de dispêndio de energia. Ótimo. Então há uma tendência natural dos gases se direcionarem para as regiões de elevada latitude. Por isso, esses clorofluorcarbonos tendem a ficar estacionados em regiões de elevada latitude, fazendo com que a capacidade dos gases CF6 destruírem a referida camada responsável pela filtragem dos raios ultravioletas, essa é maior. Essa tendência é maior e esse gás atua, destrói de forma regional, fazendo com que estudos demonstrem que nos últimos 2 anos esse buraco, que em tese estava tendo uma capacidade de regeneração, ele voltasse a se elevar. Maravilha! Avançamos. Conversamos sobre desertificação do efeito estufa, chuvas ácidas, processo de desertificação, processo de desflorestamento, buraco na camada de ozônio e agora ilhas de calor. E agora vamos avançar naquilo que não conversamos. Estamos diante do fenômeno El Niño. Eu não chamei nada de fenômeno, porque não são. A ciência concebe como fenômeno aquilo que ela desconhece, ou aquilo que ainda apresenta inúmeros questionamentos. Suscitam inúmeras indagações. A ciência não é capaz de eliminar todos os porquês quando perguntas são feitas e direcionadas à questão do El Niño. Estamos falando de um aquecimento que ocorre nas águas do Oceano Pacífico.
Acompanhem comigo, eu não estou com mapas, mas a gente vai passo a passo construir um raciocínio linear. Oceano Pacífico, costa australiana. Oceano Pacífico, costa sul-americana, na sua vertente oeste. Corrente de Humboldt influencia muito a costa sul-americana. É uma corrente fria e é uma área de alta pressão atmosférica. Costa australiana, corrente sul equatorial, uma corrente quente. É uma área naturalmente de baixa pressão. O vento sempre sopra da área de alta pressão para a área de alta pressão. Tem uma bexiga, enchi. Não dei nó na ponta. Exerci uma menor pressão sobre a parte ou haste que eu levo à boca. Diminui a pressão, o ar sai. O ar só saiu porque a pressão é alta dentro da bexiga e baixa fora. Alta pressão, baixa pressão, deslocamento. Ótimo. Princípio da física. Costa da América do Sul, alta pressão atmosférica. Há um predomínio da corrente de Humboldt, fria. Os ventos sopram nessa direção. Estudos demonstram que se eu pudesse colocar uma trena enorme entre as duas porções, as duas costas no Oceano Pacífico, eu perceberia que se o vento está se dirigindo nesse sentido, a América do Sul, Austrália. Eu tenho um soerguimento das águas na costa, um desnivelamento das águas na costa australiana. 40 centímetros acima, lá 40 centímetros abaixo, aqui. O que acontece? A ressurgência. Que palavra é essa? Uma maravilha para a indústria pesqueira de inúmeros países que ficam nessa vertente da América do Sul. A ressurgência representaria o soerguimento das águas frias, profundas, ricas em nutrientes plânctons, para águas superficiais. Onde esses plânctons estiverem, o pescado estará. Segundo a indústria, a segunda maior indústria pesqueira do mundo fica nessa região. Maravilha. Atividade econômica intensa, natureza agindo da forma tradicional. Situação com o El Niño. Nós percebemos que, notadamente, pescadores peruanos, em períodos próximos ao Natal, começaram a observar uma invasão de águas superficiais quentes. Período próximo ao Natal. El Niño, o menino, alusão ao nascimento do menino Jesus. Estudos demonstraram que características que sofrem alterações. Por quê? Se lembram da palavra fenômeno? Mas vamos à análise dessas categorias, dessas características. A pressão, que normalmente era alta na América do Sul, fica baixa. A pressão que normalmente era baixa na Austrália, fica alta. Eu passo a ter um predomínio da corrente sul equatorial, que é da Austrália. Os ventos sopram de lá para cá. O desnivelamento, lembra a história dos 40 centímetros? Ficam aqui, na América do Sul, e não aqui. Esse desnivelamento, de cara, já nos apresenta um macro problema. Não há ressurgência. Então, maravilha, porque se não há aqui, vai haver na Austrália. Não. Lá estamos falando de uma barreira, um recife de corais, atividade pesqueira totalmente inviável, um berçário da vida. Não há possibilidade. Não há ressurgência. Primeira consequência dessa inversão da dinâmica das correntes marinhas, dinâmica das zonas de pressão, dinâmica na circulação dos ventos. O vento sopra de lá para cá, não daqui para lá. As águas aquecidas australianas, corrente sul equatorial, invade a costa sul-americana. Não há ressurgência. Alteração sensível no nível de pluviosidade, onde, primordialmente, no sul do Brasil. Mas os últimos episódios têm demonstrado que essas alterações têm alcançado a região sudeste, inclusive secas e intensas, estiagens prolongadas
no Nordeste. Chove pouco, vai chover ainda menos. Estudos demonstram, puxa, mas dá para antever? Estudos demonstravam que em períodos de 4 em 4 ou 8 em 8 anos eram momentos que nós deveríamos esperar o fenômeno se manifestando. Esses ciclos têm sido sensivelmente alterados. Não dá para predizer. Não dá para entender. E por conta disso, ele faz uma onda de prejuízos e catástrofes sem que os institutos de pesquisa possam sinalizar. Vai acontecer nessa época. Está por vir nesse momento. Não. Vamos avançar e fecharmos o nosso bate-papo com a questão da inversão térmica. Pensem comigo. A luz aquece? Não, a luz ilumina. O que aquece é o calor. A luz incide na superfície terrestre, é o processo de reflexão, refração, conversão de luz em calor, e o calor aquece de baixo para cima. Por isso, quanto mais alto, mais frio será. Quanto mais próximo estiver do nível do mar, maior será a temperatura vislumbrada, observada, percebida. Show de bola. Centro urbano. Hoje, conjunto de atividades comerciais e desenvolvidas, ramos industriais em atuação, deslocamento dos veículos, tudo fluindo bem. Partículas são lançadas na atmosfera. Há um natural resfriamento da atmosfera à noite. Amanhã, um novo dia e um novo processo de aquecimento da nossa atmosfera. Lembrando, quanto mais alto, mais frio, mais baixo, mais quente. É o princípio. A atmosfera terrestre é aquecida de baixo para cima. Eu tenho todas as camadas que envolvem a atmosfera terrestre. Tropo, estrato, meso, iono e exosfera. Vamos falar da tropo. Partículas foram lançadas e estão na média para a alta troposfera, estacionadas. Não houve uma dispersão. Estão estacionadas. Aquilo que os ingleses chamam de fog, smog, vamos chamar de fuligem. Partículas estacionárias em suspensão. Processo natural, primeiras horas da manhã. Processo natural de aquecimento da nossa atmosfera. Raios solares, raios solares, raios solares não atingindo a superfície. Sensação mais informal. Nossa, o tempo está fechado. Nossa, a nuvem está densa, escura. Parece que vai chover. Fuligem, impedindo que os raios solares atinjam a superfície. E o processo de reflexão, que deveria acontecer aqui, começa a acontecer em partes específicas da média troposfera. Reflexão, refração, conversão luz-calor aqui e não aqui. Eu percebo temperaturas. Vamos tomar como exemplo 26, 24, 22, 28, 26, 24. Por que esse 28 aqui? Porque eu tive uma interrupção naquilo que seria visto, concebido como normal, natural. Estudos demonstram que normalmente os eventos de inversão térmica têm sido observados, cabe ressaltar, em episódios cada vez mais comuns. Mas, inverno, primeiras horas da manhã. Inverno, dinâmica de circulação atmosférica mais tênue, facilitando essa camada de partículas de suspensão que não consegue se dispersar. Então, as primeiras horas da manhã, consigo visualizar. Depois das 10, normalmente, estudos demonstram, os raios solares conseguem penetrar, perfurar, fazendo com que a normalidade seja novamente observada. Mas cabe ressaltar que aquilo que acontecia em intervalos relativamente bastante
intercalados, agora estão se tornando mais corriqueiros. Mais um problema que bate à nossa porta como demonstração de que a simbiose homem-meio em muito está deixando de ser vista como em ponto de equilíbrio. Gente, vamos ficar por aqui. Acredito, torço plenamente para que esse encadeamento linear de ideias ele tenha sido construído e acompanhado por vocês. No momento oportuno nós vamos ter a chance de resgatá-los através de exercícios. Fiquem com Deus, um abraço e até breve. Tchau, tchau.